1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 18. 1 Coríntios 11, a partir do verso 18. E o tema é chamados à mesa. Você foi chamado à mesa. A ceia do Senhor nada mais é do que um convite. E como eu disse hoje no vídeo que eu fiz, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, não é um lugar de condenação, não é um lugar de medo, não é um lugar de temor, muito pelo contrário, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, e você vai entender isso na palavra hoje, a mesa do Senhor, ela é um convite a pecadores. Olha para quem está do lado e fala assim, a mesa do Senhor. Não, só vou continuar se todo mundo falar, vai lá, diga, a mesa do Senhor é um convite para os pecadores, ou seja, para mim e para você, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela é para mim e para você, amém? Eu preciso que você preste atenção, porque eu vou precisar ler todo o contexto, para que eu possa te explicar o que estava acontecendo, para que o apóstolo Paulo pudesse dar a chamada que ele deu, na igreja de Corinto, no tocante à ceia, mas eu vou precisar ler todo o texto, para que você se sintonize do contexto, amém? Quem está comigo aí diz amém. Quem vai de telão diz aleluia. Então vamos embora junto. Vai lá, acompanha comigo. 1 Coríntios 11, 18. Em primeiro lugar, Paulo dizendo: ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu acredito, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Esse aqui é o contexto, é o que estava acontecendo, amém? Vamos lá, versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Presta atenção, agora ele vai começar a falar qual é o procedimento correto da ceia. 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, e aqui é o calcanhar de Aquiles de muitos, você vai entender isso aqui hoje, amém? Vamos lá, ó. Portanto, vem 27. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, vários que dormem. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra,
nessa noite, abra o teu coração, olha para quem está do teu lado, dá um sorriso, fala assim, abra o teu coração, Deus quer falar com você. Aleluia. Então abra o teu coração, porque Deus quer falar com você. Aquele versículo que eu falei, ele é o que mais pega com relação à ceia do Senhor, quando diz assim, olha, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha aqui para mim, por favor. E as pessoas, ao passar do tempo, talvez até por uma falta de entendimento, e não é um entendimento espiritual. Quando eu digo uma falta de entendimento, é o entendimento do português, daquilo que está sendo dito. Porque quando a Bíblia diz indignamente, não está dizendo que a pessoa que está bebendo a ceia é indigna. Está dizendo indignamente que a maneira como a pessoa está fazendo é uma maneira errada. E o que isso muda, pastor? Isso muda o fato de que muitas das vezes tem pessoas, eu já vi isso acontecer aqui no nosso meio, pessoas deixarem de tomar a ceia, porque elas dizem assim, não, hoje eu não estou preparado, hoje eu não estou pronto, porque eu pequei, eu briguei com a minha mãe semana passada, então eu não posso tomar a ceia do Senhor. Alguém já viu isso acontecer em algum lugar? Levanta a mão assim, chacoalha. Mas esse é um entendimento totalmente equivocado daquilo que a Bíblia está dizendo. Quem está comigo aí diz amém. Então, o que seria beber indignamente? Vamos percorrer isso aqui, entender isso aqui, presta atenção. Jesus, eu vou fazer uma pergunta, queria que você respondesse. Jesus morreu para salvar os santos ou Jesus morreu para salvar pecadores? Vamos lá? Santo ou pecadores? Pecadores. Romanos 5,8 vai dizer o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus morreu por você quando você ainda não valia nadinha. Depois que você aceitou Jesus, você passou a valer tudo, mas antes não valia nada. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então presta atenção, eu quero que você entenda isso. Jesus deu o seu corpo santo, puro, imaculado. Jesus deu o seu corpo em favor de pecadores. Amém? Quem concorda? Amém? A ceia nada mais é do que a representação simbólica daquilo que um dia aconteceu fisicamente. O corpo de Jesus foi para salvar os pecadores. Como a ceia do Senhor, que é apenas um simbolismo, vai ser apenas para pessoas santas, sendo que o corpo de Jesus, deixa eu fazer uma outra pergunta, o que é mais importante, o corpo de Jesus, que foi exposto na cruz, morto na cruz, por mim, por você, pelo meu e pelo seu pecado, ou o pouquinho de suco e o pedacinho de pão que nós vamos comer daqui a pouco? O que vale mais? Com toda certeza o corpo de Jesus, sim ou não? Porque isso aqui é apenas um simbolismo. Pastor, você está querendo desmerecer a ceia? Em hipótese alguma, porque isso aqui é um memorial, é um simbolismo daquilo que um dia aconteceu. Deixa eu dar um outro exemplo para você entender. Imagina que eu viajei, estou lá 30 dias longe da minha esposa, dos meus filhos, e aí eu peço para ela mandar todo dia foto dela, das crianças, e eu fico olhando as fotos, meu Deus, que saudade, vou lá, beijo as fotos, abraço a foto no celular e tal, né? e vou matando a saudade pela foto. Mas depois de 30 dias eu volto para casa. Faz sentido eu continuar olhando a foto para me lembrar da esposa e dos filhos, sendo que agora eles estão diante de mim? O que é mais importante, a foto ou a pessoa na realidade? A pessoa na realidade. E eu pergunto para você, o que é mais importante, o simbolismo ou a pessoa de Cristo Jesus que foi morta foi entregue, foi morto em favor dos pecadores? O que é mais importante? O corpo de Cristo. Isso aqui é apenas um simbolismo, concordamos com isso? Amém? Ponto. Agora, se o corpo dele, que é o que vale mais, foi entregue para pecadores, como a ceia, que é apenas um simbolismo daquilo que reflete o corpo, vai ser apenas para pessoas santas, não faz o mínimo sentido. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Se o corpo foi entregue para pecadores, então, irmão, sabe quem é as pessoas que devem tomar a ceia? Pergunta para mim, quem, pastor?
Só se todo mundo perguntar, 1, 2, 3 e? Pecadores. Aí você fala, pastor, então não vou poder tomar ceia. Não, você deveria ser o primeiro. Aliás, eu deveria ser o primeiro a tomar. Porque a gente fica numa ideia de que eu apronto o mês inteiro. Aí, 5 minutos antes da ceia, Senhor Jesus, a oração do gato, né? Pronto, agora eu sou digno. Aí você já olha para a irmã que talvez você saiba alguma coisa. Aquela irmã vai tomar a ceia. Você estava com a vida bagunçada até 5 minutos atrás, seu fariseu. Você entende que a gente começa e a gente deturpa o princípio. A gente bagunça o mês inteiro, vive relaxadamente com relação a Deus o mês inteiro. Aí 5 minutos antes a gente pede um perdão e a gente acha que aquilo nos torna aptos para tomar a ceia. Deixa eu te falar, irmão. Se você acha, se você algum dia já deixou de tomar ceia, porque você achou que você não era digno, deixa eu te falar, você deveria ter sido o primeiro a tomar. Pastor, que absurdo é esse que você está falando? Te mostro na palavra. Na ceia do Senhor, na última ceia, para quem foi a primeira pessoa que Jesus deu a ceia? Me ajuda, gente, eu sei que vocês sabem. Para quem foi a primeira pessoa que Jesus deu a ceia? Diga comigo, Judas. Bem forte, Judas. Jesus sabia que Judas ia fazer, sim ou não? Com toda certeza. Tanto que Jesus sabia que Jesus falou para Judas, tome a ceia e vai fazer o que você tem que fazer logo. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim. A mesa do Senhor não é um convite para pessoas perfeitas e santos. A mesa do Senhor é um convite para pecadores, confessos, que entendem que precisam do Senhor. E isso nos coloca todos em um lugar de igualdade diante de Deus. Todos temos o mesmo lugar. Se você creu em Jesus, o sangue de Jesus te purificou. Se você confessou Jesus, o sangue de Jesus te justificou de todo pecado. Mas deixa eu te dizer algo. Isso não te torna melhor do que ninguém. Para você tomar a ceia do Senhor e achar que A ou B não deveria tomar por causa disso ou daquilo. Porque se o corpo de Jesus foi entregue para pecadores, esse pedaço de pão e esse copinho com suco de uva não pode ser apenas para pessoas santas. Se o corpo é mais importante do que o retrato, então, irmãos, o corpo foi entregue para pecadores. Do mesmo modo, a ceia deve ser entregue para pecadores. Aí você pensa, pastor, mas então vai diminuir a quantidade de pessoas que vai tomar a ceia? Não, vai aumentar. Porque às vezes a gente pensa que porque pediu perdão, não temos mais pecados. E eu vou te mostrar que você está completamente enganado. Tem alguém comigo ainda? Houve um silêncio mortal aqui na igreja agora. Chega até pesou o clima aqui. Vamos lá, 1 João 1:8 e 10, de 1:8 a 10. Olha só. Porque se você acha que o fato de pedir perdão, e eu não estou incentivando você não pedir perdão, não é isso. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer, irmão, que o fato de você pedir perdão não te torna melhor do que a outra pessoa, porque todos somos igualmente pecadores. Você não está acreditando, eu vou ter que te mostrar. Vamos lá. 1 João 1:8 e 10. Amém? Está aqui atrás já? Vamos. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deixa eu te perguntar um negócio. Tem como você tomar a ceia sem estar em pecado? Pergunta de $1 milhão. Tem como você tomar a ceia, segundo 1 João 1:8 a 10, sem estar em pecado? Não. Mas tem como você tomar a ceia sem estar vivendo a prática do pecado. Mas o pecado está dentro de mim, dentro de você, e isso só vai acabar
no dia que Jesus voltar nos ares, nas nuvens, para buscar a sua igreja, e o nosso corpo for glorificado, for transformado, todo vestígio de pecado será apagado. E o que eu quero te mostrar com isso? Que nós não somos melhores do que ninguém. Olha para quem está lá e fala assim: irmão, você não é melhor do que ninguém. Agora aqui que eu quero trazer para você entender, se aquele advérbio, indignamente, fosse falando da pessoa, for indigna para tomar a ceia, eu pergunto, quem é que poderia tomar a ceia? Se a Bíblia está dizendo que nós vivemos em pecado, que nós estamos em pecado, que mesmo confessando os nossos pecados, mesmo não vivendo na prática dele, o pecado ainda habita em nós. Isso aqui não é uma palavra de incentivo para você fazer o que você quiser, muito pelo contrário, existe uma diferença absurda do que eu estou falando, amém? Está ficando claro? Está dando para entender? Mas se indignamente fosse a pessoa, a pergunta que não quer calar: quem é que poderia tomar a ceia, irmão? Se a Bíblia está dizendo que ninguém é digno, se a Bíblia está dizendo que todos estamos em pecado, quem é que poderia tomar a ceia? Me responde, por favor. Só tem um que poderia: Jesus. Então a ceia deveria ser apenas para Jesus. Então entenda, com toda a convicção, você entendeu aquele texto da maneira errada, e eu vou ter que entrar agora num negócio que eu não gosto muito, que é português, para mim te explicar o que é que significa esse indignamente, amém? Se indignamente fosse comer em pecado, então ninguém poderia cear. Indignamente é um advérbio de modo, e ele fala da maneira como algo é feito, amém? Indignamente, o texto vai dizer assim, ó: aquele que come e bebe indignamente. Qual é o verbo? Comer e beber. Eu como, você come, eles comem, vós comerem. Qual o outro verbo? Beber, eu bebo, você bebe, nós bebemos. Enfim, esse é o verbo. E o que é o advérbio? É aquilo que complementa o verbo. Então, o advérbio é o modo como aquele verbo deve ser praticado. Quem está me entendendo? Era só um entendimento de português o negócio, irmão. Não era uma revelação, não era um anjo descendo, nada. Indignamente é a maneira como a igreja de Corinto estava fazendo. Eu vou provar para você no texto. A forma como eles estavam ceando era indigna, não eles. Olha para o seu irmão, me ajuda a pregar para ele não esquecer. Fala assim: era a maneira como eles estavam fazendo. Diga: não era eles, os indignos. Era a maneira. A maneira de você fazer algo, ainda que o algo seja bom, mas às vezes a maneira como você faz é errado. A maneira como eles estavam ceando, cear era bom, era um mandamento, era uma ordenança, mas a maneira como eles estavam praticando era completamente errada. Eu vou mostrar para vocês. Até aqui ficou claro? De verdade mesmo, gente? Ficou claro? A maneira como estava sendo feito. Se era a maneira, então aquele texto todo que nós lemos tem que nos apresentar a maneira errada que eles estavam fazendo e a maneira correta que deve ser feita. E é exatamente isso que o texto e o contexto vai trazer para mim e para você. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 18 e 19, coloca para mim aqui. Eu vou ler de novo para que você entenda a primeira maneira errada que eles estavam fazendo. Olha só o que Paulo diz. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Diga comigo: divisão. Bem forte, divisão. Essa era uma maneira errada como a igreja de Corinto tratava a ceia. Porque naquele tempo, deixa eu explicar para você contextualizar. Não é igual hoje, que hoje a gente traz aqui um pouquinho, porque é um memorial. Naquele tempo, de verdade, cada um trazia das suas casas. A ceia não era apenas um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão. A ceia, de verdade, era todas as pessoas trazendo e elas se reuniam para comer, está claro isso? Só que o que acontecia? Os ricos sentavam com os ricos, porque as comidas dos ricos eram melhores, o vinho dos ricos eram melhores, tudo dos ricos eram melhores. E nisso causava-se uma divisão no meio da igreja. Está começando a ficar claro agora? Então Paulo vem e adverte, ele fala assim: olha, vocês estão tomando e comendo da maneira errada, e essa maneira é indigna,
E eu vou falar para vocês qual é a maneira indigna. Então, a primeira, divisões. Quando existem divisões dentro do corpo de Cristo, essa é uma maneira errada de se tomar a ceia do Senhor. Quem está comigo ainda diz aleluia. Segunda coisa, 1 Coríntios 11, 21, vai dizer qual era o segundo modo errado que eles estavam tomando a ceia. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que isso quer dizer? Individualismo. Estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então, primeiro tinha divisão. Os ricos sentavam com os ricos, os pobres sentavam com os pobres. A mesa da parte dos ricos era farta, tinha tudo. E os pobres ficavam olhando e falavam assim: meu Deus do céu, que vontade de comer aquele pedaço de pão. Era exatamente isso que acontecia. E a segunda coisa que acontecia era o individualismo. Cada um comia a sua própria ceia. Chegava, já ia comendo. Ninguém esperava uns pelos outros. Era uma verdadeira bagunça. E Paulo vem e fala assim: eu preciso colocar em ordem isso. Está ficando claro até aqui? A maneira errada como eles faziam. A terceira maneira errada, 1 Coríntios 11, 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Terceira maneira errada, eles desprezavam a igreja de Deus. A maneira como eles faziam gerava divisão, gerava individualismo e gerava um desprezo pela igreja, pelas coisas de Deus. E por causa disso, Paulo vai dizer: quem come e bebe indignamente, quem come e bebe da maneira errada, causando essas coisas dentro do corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Quem está me entendendo até aqui diz amém. E era exatamente sobre isso que Paulo vai falar, porque a ceia, ela é um convite à autoconsciência. E o texto continua, 1 Coríntios 11, 28, ele vai dizer: por isso examine o homem a si mesmo. Presta atenção no texto, irmão, por favor, que às vezes a gente fica pedindo revelação e acha que Deus gritando do céu. Vai entender português primeiro, para depois você querer revelação. Vai primeiro entender o que está escrito. Olha o texto: examine o homem a si. Fala para quem está falando assim: para. Não, fala, para com essa mania de querer examinar o outro. Porque cada um examine a si. É para você examinar você, vaso. Ah, mas o meu marido sou eu, faz parte do meu corpo, vou examinar. Não! É para você examinar você. Deixa o seu marido examinar a si mesmo. E é aqui que acontece o grande problema da ceia. Você viu quem ceiou? Nossa, se eu fosse ela, eu teria temor, aleluia, de tomar a ceia desse jeito. A gente brinca, irmão, mas é sério. Os bastidores, o trem é feio. Porque a gente precisa entender, Deus colocou para mim examinar a mim mesmo. Examine você a si mesmo. Ah, pastor, e o outro? Deixa o outro viver a vida do outro. E esse autoexame que a Bíblia nos convida a fazer, presta atenção, não é apenas, deixa eu ver se eu pequei. Não é sobre isso o autoexame, irmão. O exame não é para você ver se tem pecado. Olha para o irmão, fala assim: tem pecado. Fala, a Bíblia diz que tem pecado. Mas se o autoexame não é para ver se tem pecado, é para quê? Pergunta para mim, para quê, pastor? Não, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... para você ver se você está discernindo corretamente o corpo de Cristo. Porque o texto vai dizer: aquele que não discerne corretamente o corpo, não é aquele que não discerne corretamente o pão e o vinho, é aquele que não discerne, que não entende o corpo de Cristo. Todos nós aqui fazemos parte de um corpo, somos membros de um corpo. E é aqui que entra, irmão, algo que geralmente a gente não faz na ceia, porque a gente não faz um autoexame dessa maneira. Cara, será que eu estou sendo quem Jesus me chamou para ser? Será que eu não estou maltratando pessoas que fazem parte do corpo de Cristo?
Imagina se o seu pé começar a maltratar o seu joelho. Imagina se a sua mão começar a maltratar a sua face, a sua mão começar a te bater involuntariamente. Isso vai ser uma bagunça, sim ou não? Sim ou não? É a mesma coisa, irmão. Quando a Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos, não é apenas para ver se temos pecado, é para ver como nós temos entendido o corpo. Será que eu estou funcionando dentro do corpo como Jesus me chamou para funcionar? Será que eu estou funcionando dentro do corpo como Ele me chamou para funcionar? E olha só o que o texto vai dizer: examine o homem a si mesmo, e dessa maneira, me ajuda aí, Vaso, e dessa maneira, toma. Não existe nenhum lugar na Bíblia, olha, presta atenção nisso, não existe nenhum lugar na Bíblia, o que eu disse? Nenhum lugar na Bíblia, que autoriza alguma pessoa a não ceiar. Não existe. Você pode procurar, você vasculha, não existe um texto dizendo, olha, se você estiver em pecado, não sei. Não existe isso. Isso aí é invenção da igreja moderna. Essa semana eu pequei demais. Nem vou pedir perdão, Deus nem vai, não vou nem cear. Melhor eu nem mexer com esse negócio de ceia. Vou até faltar o culto de ceia. Você ri, mas acontece. Acontece. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre o fato de eu ter pecado ou não. É o entendimento do corpo. Será que eu entendo que eu estou inserido dentro de um corpo? Olha para esse vaso aí do lado, pergunta assim: você já descobriu que você faz parte do corpo de Cristo? Você já descobriu que você faz parte do corpo de Cristo? E como corpo de Cristo, irmão, da mesma maneira que, imagina aqui, quando dá sede em você, a sua boca sai andando sozinha para ir tomar água na cozinha. Pensou que coisa horrível? Sua boca dizendo, estou com sede, vou lá tomar água, já volto. Ela pula e sai. Vai lá na cozinha, você acorda de madrugada, está lá sua boca tomando água. Você fala, sai, Satanás, que coisa feia. Como que faz para sua boca tomar água, irmão? O seu corpo todo precisa movimentar. Existe uma programação de todo o seu corpo. O meu corpo, a minha boca está com sede, mas é o meu pé que me leva. E quando a Bíblia fala que nós devemos discernir o corpo, está dizendo assim, olha, eu faço parte do corpo de Cristo, então todas as pessoas são importantes para mim, e eu sou importante para as pessoas, então eu não devo machucar as pessoas, eu devo respeitar as pessoas, eu devo tratar todos com amor, eu não devo conhecer ninguém segundo a carne, como a Bíblia diz, mas eu devo conhecer segundo a Cristo. Sabe o que isso mostra? Que você já não conhece o vizinho que está do teu lado, do jeito mais que ele é. Mas agora você conhece segundo a Cristo, então você conhece Ele agora como membro do corpo de Cristo. E se Ele é membro do corpo de Cristo, você precisa ter o maior cuidado com Ele. Você precisa tratar Ele com amor, com honra, com respeito. Você precisa entender que da mesma maneira que quando você está com sede, é o seu pé que te leva, nós precisamos uns dos outros. Olha para quem está do lado e fala assim, eu preciso de você, vaso. Não, mas olha aí, irmão. Fala, eu preciso de você, vaso. Preciso de você. Coríntios 11, 29 vai dizer, porque quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe sem discernir. Então o que eu preciso ter na hora da ceia? Discernimento. Que eu faço parte do corpo de Cristo. E que esse irmão que está do meu lado também faz. E que aquele irmão que está mais longe também faz. E que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo sobre a terra. Então nós devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Quem está me entendendo diz amém. Comer discernindo o corpo. Sabe o que significa discernir? Perceber com clareza, fazer distinção. Eu devo fazer uma distinção. É diferente, peraí, cara. E não é apenas sobre o ato da ceia. Isso aqui é apenas um memorial. Mas nós, presta atenção, nós estamos ceando todas as vezes que nos reunimos. Pastor, mas não é todo domingo que tem o pão e o vinho, porque isso aqui é um memorial que nós fazemos uma vez por mês. Mas todo ajuntamento de crente, nós estamos compartilhando o corpo de Cristo uns com os outros.
Então é sobre isso, não é apenas sobre um pedaço de pão e um suco de uva. Quem está me entendendo diz amém. Eu preciso perceber e fazer distinção. 1 Coríntios 12, 25 vai dizer assim, para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu te mostrar o texto. A fim de que não haja divisão no corpo. Presta atenção, lá no texto de Coríntios está dizendo que havia divisão, e essa era a maneira errada de tomar, e aqui ele continua dizendo assim, porque tem um contexto, e o contexto todo está falando da mesma coisa, e agora ele vai dizer assim, ó, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um dos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Olha para o irmão que está ao teu lado, dá aquele sorriso colgate e fala assim, você é membro do corpo de Cristo. Fala, mas a boa notícia é que eu também sou. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Então esse é o ato que nós devemos trazer na memória, na hora da ceia. Quem está me entendendo diz amém. Discernir o corpo é perceber com clareza que Deus me criou para cumprir um propósito através do corpo de Cristo na terra. Sabe o que é discernir o corpo? Olha aqui para mim, deixa eu desenhar para você. Sabe o que é discernir o corpo? É você entender que você foi colocado na terra com um propósito, e você está ligado no corpo de Cristo, para você poder viver o propósito de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Isso é discernir, é entender que Deus não me chamou para mim vir na igreja domingo à noite. Isso é discernir o corpo. Eu preciso estar envolvido naquilo que Deus está fazendo. Presta atenção, Deus está fazendo algo sobre a terra, e o corpo de Cristo é quem está fazendo isso. E quem é o corpo de Cristo, irmão? É a igreja. E se eu faço parte da igreja, eu preciso estar envolvido naquilo que Deus está fazendo. Tem alguém me entendendo aí, irmãos? Se Deus está fazendo algo, se esse algo é feito através do corpo de Cristo, se o corpo de Cristo é a igreja, se eu estou inserido nesse corpo, irmão, eu preciso estar em movimento naquilo que Deus está fazendo. Deus não te chamou para ser apenas um crente de domingo à noite. Eu não estou falando isso aqui para te ofender, para te cutucar, nem nada disso. Por favor, me entenda. Deus te chamou, irmão, para você funcionar em alguma coisa dentro do corpo 24 horas por dia. Não é algo que você vai ter que se esforçar para fazer. Vai acontecer naturalmente. Você acha que o seu coração se esforça para bater, irmão? Se ele está se esforçando, já tem um problema. Ele bate naturalmente, seu pulmão, ele trabalha naturalmente, os seus órgãos, eles funcionam naturalmente. Da mesma maneira, nós, como corpo de Cristo, deveríamos funcionar naturalmente. Deus me chamou para um propósito. E aqui, irmão, vai uma palavra para que você entenda. O propósito, nem sempre o propósito do teu irmão é igual ao seu. Vou dizer de novo, nem sempre o propósito do seu irmão é igual ao seu. E você precisa ter discernimento. Todos temos um propósito, amém? Amém? Todos temos. Mas não significa que o propósito do mundo é igual. Mas isso não pode ser a desculpa para mim não viver o meu propósito. Eu estou ligado no corpo. E esse corpo, ele está se movendo. Deus está fazendo algo sobre a terra. Quem crê que Deus está fazendo algo sobre a terra? Não, deixa eu perguntar de novo. Quem crê que Deus está fazendo algo sobre a terra, diz amém. Deus vai fazer como, irmão? Vai mandar um anjo? Olha para o irmão e fala, não. Deus vai fazer com quem? Me ajuda, vaso. Deus vai fazer com quem? Chama a responsável, fala assim, comigo. Fala assim, comigo. Deus vai fazer com você. O quê? Não sei. Mas Deus vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Tem que ser com você, irmão. E é por isso que você precisa, esse é o discernimento. Deus me chamou para fazer algo. E se Deus me chamou, eu preciso estar envolvido naquilo que Deus me chamou. Ah, pastor, mas é difícil. Às vezes a gente vai vivendo, vai convivendo, a gente se chateia. Irmão, igreja é o lugar da gente se chatear.
Sim ou não? Você já ouviu a história do crente balão e com o crente porco espinho? Quem já ouviu essa? Ninguém? Quem quer que eu conte diz amém. Acho que eu não vou contar isso não, esse negócio é... Tá bom, vou contar. O pessoal está insistindo, vou contar. Crente balão é aquele crente, irmão, que estoura por qualquer coisa. Não tem? É um negócio, já está estourado. Aí tem o crente porco espinho do outro lado, que é o que, irmão? Ele vive na função de espetar os outros. Você não deve ser nem o crente balão, nem o crente porco espinho, irmão. Você não nasceu para estourar, mas você também não nasceu para estourar o outro. Por quê? Porque você tem que lembrar que o outro é parte do mesmo corpo que você. E se você cutuca o outro, o que vai acontecer, irmão? O outro vai sentir, sim ou não? Sim ou não? Só que aí que está, irmão, a Bíblia está dizendo que esse outro faz parte do mesmo corpo que é você. Se você furar o seu dedo do pé, sua cabeça sente ou não? Sente ou não sente? Por isso que quando você ofende, desrespeita, maltrata alguém que faz parte do corpo, você está ofendendo, maltratando a si mesmo. Quem está me entendendo nisso? E a ceia do Senhor, irmão, a gente como igreja levou sempre para o lado estratosférico da santidade, né? Oh, não pode ter pecado. E a gente esquece o outro lado, irmão, que é a simplicidade. Que é a simplicidade de viver em comunidade. Deus nos fez seres sociais. O que Deus falou no início, quando Deus criou só o homem? Não é bom que o homem viva só. E Ele não estava falando isso só por conta da mulher, irmão. Nós somos seres sociáveis. Cadê os psicólogos aí, me ajudem? A gente precisa de conviver com pessoas. Mas vai pisar no meu pé? Claro que vai, uai. Você também pisa no dos outros. Mas nós precisamos, irmão, ter o entendimento de que nós fazemos parte do mesmo corpo. Olha para esse irmão aí, dá um sorriso com o gatão para ele. Fala assim, nós fazemos parte do mesmo corpo, santo. Fala, nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz assim, ó, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A gente sempre leva a ceia para o lado de que eu não posso ter pecado, então eu vou pedir perdão, e aí eu estou santo agora para tomar. Não. É muito mais sobre a nossa conduta diariamente do que um dia no mês a gente tirar para pedir perdão para Deus. É muito mais sobre eu ser amoroso com as pessoas, gentil com as pessoas. Irmão, pensa num cara que era um cavalo, está aqui diante de vocês. Bruto. É a pastora que fala, né? Quando a gente casou, eu acordava de manhã, irmão, eu só ia dar bom dia, talvez, depois do almoço para ela, sério. Não falava. Sabe o que é você levantar da cama, sair lá para a cozinha, aí de repente a mulher levanta, cruza com você no corredor, você olhar para a cara, não falar nada, e com a cara fechada. Esse era eu. Bruto, ignorante, não sabia lidar com pessoas, não sabia. Aí Deus fala assim, espera aí que eu vou te ensinar. E quando a gente vai ver, irmão, todos nós carregamos muitas marcas, sim ou não? Carregamos feridas, carregamos. E isso às vezes nos torna pessoas desconfiadas, pessoas mais secas, mais rudes. Mas deixa eu dizer um negócio, irmão. Não sangre em cima de quem não te feriu. Às vezes você está sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver com a sua história. Pastor, mas quando eu estava lá atrás, fizeram isso comigo. Resolve, irmão, o problema. Pastor, já orei e não sai. Não, tem que procurar psicólogo. Repete comigo, recola. Não falei psicólogo tudo ainda. Vamos falar por partes, que é para você não esquecer. Repete comigo, todo mundo, gente, psicólogo. Agora o final pode ser junto. Isso resolve problemas emocionais, irmãos. Não fica achando, não, eu vou orar, Deus vai me curar. Olha aqui para mim, não vai. Porque problema espiritual, irmão, demônio, você põe a mão e fala assim, sai em nome de Jesus. O demônio sai ou não sai? Tem que sair. Você está com uma doença no seu corpo, você vai aonde? Você vai no médico, estou ruim aqui, quebrei a perna, vai engessar, vai tratar, daqui um pouco você está bom.
Aí eu estou com um problema emocional. Ah, não, eu vou orar, vai sarar. Não vai, vaso. Tem que procurar psicólogo, tem que procurar ajuda especializada. Isso aqui é um tabu dentro das igrejas, porque tudo é demônio para pastor. Os meus colegas, tem vezes quando eles apelam, tudo é demônio. Ai, esse negócio de depressão, ai, demônio, ai, é o peludo, ai, não é, irmão. Não é, são brechas emocionais que nós vamos dando. E aí sabe o que acontece? Aí o demônio entra nas brechas emocionais que são dadas. Aí você ora e expulsa o demônio vai embora, sim ou não? Mas o problema emocional está ali, irmão. Precisa resolver, precisa tratar. Sabe por quê? Porque senão você vai sangrar em cima de pessoas que não feriram você, e especialmente sobre os seus filhos. Especialmente sobre o seu cônjuge, que não tem nada a ver com a história. Talvez esse BO seu foi lá na infância, foi lá quando você era solteiro, aí você casou para ser feliz, e aí você vem com a vida toda arrebentada, arrebenta com a vida do cônjuge também. Sabe o que é isso, irmão? Isso é amor. Quando você olha e fala, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. Eu tenho pendências na minha vida para resolver. Eu não posso continuar tratando as pessoas como se elas fossem meu funcionário, meus empregados, ou tratar as pessoas desconfiando de todo mundo sempre. Porque eu preciso entender que eu estou inserido em um lugar chamado corpo de Cristo, aonde eu preciso amar as pessoas, aonde eu preciso respeitar as pessoas, aonde eu preciso valorizar as pessoas. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez comigo e com você. Foi exatamente isso que Jesus fez com você. E é isso que Ele espera que eu e você façamos. A ceia do Senhor não é sobre um dia onde nós pedimos perdão. É sobre uma conduta. É a maneira como você tratou a sua esposa a semana toda, vaso. Vaso? Vaso? Cadê o vaso? Está aí, vaso? Cadê os vasos? Foi embora? Vaso? Ah, está aparecendo. Vaso? Aí, de vez em quando eles aparecem. Não é sobre o culto da ceia a gente pedir perdão, não, agora, porque esse que é o engano. Trata de forma grosseira, rude, ignorante, parece um cavalo que trocou a ferradura, e é grosso com todo mundo, ignorante. Aí no culto da ceia, perdão, Jesus, amém. Agora eu estou limpo para tomar a ceia. Aí olha para o outro irmão, ainda julga o outro irmão. Nossa, ele não devia tomar. Quanta hipocrisia carregamos dentro da nossa religiosidade. Quanta hipocrisia carregamos dentro da nossa religiosidade. Quem está me entendendo diz amém. Eu preciso discernir o corpo. Marido, a sua esposa faz parte do corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizer que nós devemos tratá-la de uma maneira ainda especial. Porque a Bíblia não diz que você deve morrer por um irmão que faz parte do corpo de Cristo junto com você. Mas a Bíblia diz que nós, como maridos, devemos amar as nossas esposas e entregar a nossa vida em favor dela. A ceia do Senhor é sobre isso. Porque isso afeta diretamente o nosso dia a dia. Porque se a gente continuar tratando da maneira religiosa, a gente vive da maneira toda bagunçada. Vem um dia do mês na igreja, pede perdão, toma a ceia e ainda fica julgando, achando que os outros que não deveriam ter tomado. Quem está me entendendo? É a maneira como vivemos. Seus filhos fazem parte do corpo de Cristo, sua esposa, as pessoas lá do seu GC, as pessoas do ministério que você serve da igreja, fazem parte do corpo de Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Discernir o corpo é perceber com clareza que Deus me criou para cumprir um propósito através do corpo de Cristo na terra. É entender que eu não posso agir com divisão, com individualismo e com desprezo. É você entender que você não pode, irmão, agir com divisão, individualismo e desprezo. Divisão, a palavra no grego, a palavra divisão é o fato de ter duas visões. Divisão, ou seja, eu preciso
ter uma visão apenas. Eu estou até aqui congregando, pastor, mas eu não concordo com isso, com aquilo outro, eu acho que não deve ser assim. Deixa eu respirar fundo, para mim não ficar parecendo bravo igual domingo passado. Sabe o que é isso? Nada mais é do que divisão. Diga comigo, está repreendido todo espírito de divisão. Porque divisão tem uma visão, você começa a criar uma visão paralela. E essa visão paralela não é que ela é ruim, é que ela não é uma visão apenas. E deixa eu te dizer, irmão, aqui não é a visão do pastor, do bispo, do apóstolo, do querubim, do anjo da guarda que vale. Aqui, irmão, nós só temos uma visão, porque é a visão de Cristo Jesus, é a visão que Deus nos deu para caminhar. Então nós caminhamos apenas debaixo de uma única visão. É uma só visão. Quem está me entendendo diz amém. Individualismo, Provérbios 18:1 vai dizer assim, quem se isola busca seus próprios interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, quem está dizendo é a Bíblia, viu, irmão? Se achar ruim, acha com a Bíblia, não fica bravo comigo não. Quem se isola busca seus próprios interesses. Por quê? Porque Deus não quer que nós vivamos de forma isolada. É Deus que não quer, irmão. Não é apenas o pastor. Eu também quero que você não viva isolado, porque Deus não quer. Mas quem não quer é Deus. É Deus que combate o individualismo. É Deus que nos criou para viver em comunidade. Desprezo é viver com indiferença. Desprezar a igreja e aquilo que Deus faz através dela na terra. Deus nos chamou para viver em comunidade, em comunhão, em unidade. Olha para quem está ao teu lado. Fala assim, Deus nos chamou para viver em unidade, para viver em comunhão, para viver em comunidade. Deus nos chamou para isso. Até porque, irmão, deixa eu te falar, não vai ter como no céu você viver isolado. Não, pastor, lá no céu eu vou fazer um cercado para mim, não tem como. É óbvio que no meio do processo a gente vai se chatear um com o outro, é claro. Se você souber, irmão, de cada BO que vem para a gente apagar, Esses dias eu estava assim e falei assim, não gente, não é possível. Tem BO para pagar. Aí você fala assim, meu Deus, não pode. A gente deveria alcançar um nível de maturidade. A gente não poderia viver dessa forma, a gente não deveria. A gente não deveria se isolar, a gente não deveria desprezar, a gente não deveria. Quem está me entendendo diz amém. Isso é discernir o corpo. O que, pastor? Eu estou inserido dentro de um contexto, eu estou inserido dentro de uma igreja, e essa igreja, ela é parte do corpo de Cristo, e se eu faço parte disso, eu estou inserido como parte do corpo de Cristo na terra. Deus me chamou para algo, Deus me chamou para realizar algo. Olha para o irmão e fala assim, é Deus que te chamou, vaso. Quando você deixa de responder, você não está deixando de responder ao pastor, você não está deixando de responder à igreja, à placa. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, é Deus que te chamou. É Deus que te chamou. Quem está me entendendo diz amém. Deus nos chamou para viver em comunidade, em comunhão, em unidade. O versículo 29 vai dizer, comer para a própria condenação. Será que essa condenação seria ser jogados ao inferno, condenados ao inferno? Coloca para mim João 5:24, por favor. Olha o texto, João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diga comigo, tem a vida eterna. Não é vai ter, não é terá, não é vai, tem a vida eterna. Alguém aqui creu em Jesus? Vou perguntar de novo, alguém aqui creu em Jesus? Alguém aqui creu na palavra de Jesus? Então a Bíblia está dizendo que você já tem a vida eterna. Deixa eu te dar um recado, deixa eu te dar um aviso importante.
você já está vivendo a vida eterna, irmão. Você só ainda está preso nesse plano físico. Quando Jesus voltar, não vai ser uma nova vida, o seu corpo vai ser glorificado, mas você vai continuar vivendo a vida eterna que Ele já te deu. Ele já te deu a vida eterna, já está dentro de você. Você não vai mais conhecer a morte. Diga aleluia. Quando eu digo a morte, não estou dizendo a morte física, eu estou dizendo a morte espiritual. Isso já não é mais uma realidade para a sua vida, porque você já passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Quando a Bíblia aqui fala de condenação, não é ser condenado ao inferno. O texto vai continuar dizendo qual é o tipo de condenação. Está lá no versículo 30. Vamos lá. Versículo 30. Por isso há entre vocês, condenados aqui, a quê? O texto vai dizer, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários que já dormiram. Qual é a condenação? Para quem não discerne o corpo? Fraqueza, doença, e ir embora da terra mais cedo. Porque quando a Bíblia fala sobre morte, sobre dormir, é o termo que a Bíblia usa no Novo Testamento. Você nunca vai ver no Novo Testamento a palavra morte, porque no Novo Testamento a Bíblia usa a palavra dormir. Quando fala de dormir, está dizendo a morte. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Um membro, quando não está envolvido ativamente no corpo, ele fica fraco. Então, quando eu não tenho discernimento do corpo, quando eu não tenho discernimento que Deus me chamou para algo, e por isso eu não faço aquilo, o que vai acontecer comigo? Eu sou um membro que estou fora do corpo. O que acontece com um membro fora do corpo, irmão? Me ajuda aí, o que acontece com um membro fora do corpo? Agora você vai ver que o texto faz sentido, sim ou não? Por isso o texto vai dizer que a condenação que essas pessoas que não discerniram o corpo, elas vão sofrer é fraqueza, doença e morte. Fraqueza por quê? Porque quando você pega... Alguém já quebrou a perna aqui, o braço, e teve que ficar, como é que fala? Engessado? Alguém já aconteceu isso? Fica lá 30 dias, 40 dias mais ou menos, né, Yasmin? Depois, quando você tira o braço do gesso, esse braço aqui, ele perde a força com relação ao outro. Principalmente por quê? Porque você ficou com o braço engessado 30, 40 dias, você teve que fazer tudo com o outro, sim ou não? Aí o outro ficou bombadão, porque você sobrecarregou um braço, porque era para os dois fazer, sim ou não? Um ficou imóvel, estabilizado, um não funcionou da maneira que deveria funcionar. O que aconteceu com ele? Ficou fraco. Diga comigo, fraco. É o que o texto está dizendo. Quando você não discerne o corpo, você fica fraco. Quando você olha para a igreja do Senhor, não estou falando aqui, estou falando da igreja de Cristo na terra, é o que você mais vê, irmão, é crente com fraqueza espiritual. Por quê? Não discerniu o corpo. Eu não entendi para que Deus me chamou. E se eu não entendo para que Deus me chamou, eu não faço. E se eu não faço, se eu isolo uma parte do corpo, logo essa parte do corpo que está isolada sem fazer o que foi chamada para fazer, vai ficar com fraqueza. Está claro isso? Por isso o texto vai dizer, por isso muitos de vocês estão fracos, porque não estão fazendo o que Deus chamou para fazer. Deixa eu dizer, irmão, sabe qual é o remédio para a fraqueza espiritual? Pergunta para mim, qual, pastor? Não, ficou muito fraco. 1, 2, 3 e... O melhor remédio para a fraqueza espiritual, irmão, é você operar dentro do chamado de Deus para a sua vida. Como é que eu faço para os meus braços crescerem na academia? Não adianta eu malhar a perna, irmão. Se eu quero que o braço cresça, eu tenho que malhar Se os braços estão sendo malhados, se os braços estão fazendo aquilo que foi chamado para fazer, o que vai acontecer com os braços? Isso é corpo. Isso aqui para nós deveria ser simples, porque todos nós temos um corpo também. E eu sei que se eu isolar um membro, esse membro fica fraco. Isso aqui é uma palavra de incentivo, irmão. Deus te chamou para fazer algo sobre a terra que só você pode fazer. Eu vou dizer de novo, Deus te chamou para fazer algo sobre a terra que só você pode fazer. Pastor, e se eu não fizer? Existe uma condenação, e não é uma condenação porque Deus é ruim e vai me condenar porque eu não estou fazendo, não. É porque quando você não faz o que deveria fazer, esse membro vai ficar fraco. Quando você não deixa o sangue circular e aquilo acontecer, vai ter fraqueza. O melhor remédio espiritual, irmão, para fraqueza espiritual, é operar dentro do chamado. Pastor, mas não me estou sentindo pronto. Opera dentro do chamado. Não estou sentindo capaz. Opera dentro do chamado. Pastor, eu não me sinto
capacitado, mas diga sim, e no meio do processo Deus capacita. Por isso a Bíblia vai dizer que é Deus que capacita o chamado. Deus chama incapacitados, porque Ele quer que a dependência seja dEle. Mas no meio do processo, irmão, para aqueles que decidem dizer sim, Ele vai capacitando você, porque o chamado vai capacitando você, vai moldando você, vai colocando você dentro de um esmeril, e você vai sendo esmerilado, vai sendo trabalhado, vai sendo condicionado àquilo que Deus te chamou para fazer. Quem está me entendendo aí, diz aleluia, faz alguma coisa aí, irmão, joga uma cadeira para cima, faz um sinal de fumaça, pelo amor de Deus. Cadeira para cima não, que vai machucar o corpo do irmão aí do lado. Fraqueza é a primeira condenação. Qual é a segunda? Doença. Porque, irmão, imagina que eu não quebrei o braço, mas eu decidi não usar mais o braço esquerdo. Eu vou começar a usar só o direito vai ficar bombadão, sim ou não? E o esquerdo? Vai diminuir a circulação de sangue, ele vai diminuindo, ele vai ficando fraco. E qual é a consequência da fraqueza? Doença. Então, a doença é o segundo estágio daqueles que não discerniram o corpo. Primeiro estágio, fraqueza, por quê? Porque não estão trabalhando, não estão atuando dentro daquilo que Deus os chamou. Segundo estágio, ficou tanto tempo não atuando que ficou tão fraco que agora começou a gerar doença. A doença é o segundo estágio. E o terceiro estágio, para a gente terminar, dormir. Como eu disse, o Novo Testamento usa a palavra dormir para traduzir a palavra morte. Olha aqui para mim, isso aqui é sério. Domingo passado você estava no culto, você ouviu falar que Deus escreveu os nossos dias no livro, amém? E eu falei também, é uma verdade, mas era só para poder chamar a sua atenção, que Deus já foi no seu velório, amém? Para você entender que Deus sabe todas as coisas, nada pega Deus. Deus já foi lá no seu velório, irmão. É porque eu expliquei domingo passado, eu vou ter que falar isso. Eu expliquei domingo passado que existem 3 tempos para nós: passado, presente e futuro. E para Deus não, irmão. Deus está em um lugar chamado Aion. O que é Aion? Ele está acima desses 3 tempos que operam para nós. Para nós opera o passado, o presente e o futuro. Deus não. Deus está em um lugar acima disso. Então esse efeito do tempo não funciona para Deus. Deus já foi lá no seu futuro. Deus já viu o último dia de vida seu. Deus já viu o seu último dia de existência. Deus já estava lá no último suspiro que você deu. Deus sabe a roupa que você vai usar no seu velório. Deus sabe. Deus sabe do que você vai morrer. Diga amém aí, vaso. Deus sabe. E pastor, e o que adianta eu saber disso? Isso adianta você saber, irmão, presta atenção, que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de cada falha, cada erro, e ainda assim Deus escolheu você para um propósito. As suas falhas, os seus erros, as suas escorregadas não são justificativas para você deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer. Naquele dia, diante de Deus, irmão, nós vamos ter cada susto. O susto vai ser assim, ó, pessoas que eram cheias de falhas, cheias de erros, cheias de tudo, mas que mesmo capengando, estavam obedecendo a Deus e fazendo o que Deus queria que fizesse. Essas pessoas vão comparecer diante do juízo, igual nós. E nós, pessoas tão perfeitas, que falavam, não, eu não posso servir a Deus desse jeito, não, há 10 anos atrás eu fiz uma coisa errada e eu não posso servir a Deus. Pessoas que se julgam imperfeitas fazem mais do que as pessoas que se julgam perfeitas. E nós precisamos ter o discernimento disso. Quem está comigo aí diz amém. Deus já foi no seu velório, irmão. E a última coisa é a morte física. Por isso que há entre vós muitos fracos. A fraqueza vai levar você para um estágio de doença, e a doença vai levar você para um estágio de morte. Por quê? Porque quando eu não opero dentro do propósito de Deus, eu não estou falando isso aqui para te assustar, nem nada disso, mas é para que você entenda como Deus escreveu os seus dias no livro. Qual é a maneira de viver mais sobre a terra? Vivendo da maneira que você quer viver, ou vivendo da maneira que Deus escreveu que você vivesse? Pensa aí. Deus escreveu todos os seus dias no livro, sim ou não? Qual é a maneira que existe para você viver mais? Viver da maneira que você quer viver, ou você viver da maneira que Deus escreveu sobre você no livro?
discernir o corpo, e eu vou encerrar aqui, é você entender que Deus te chamou para um propósito. Falhas vai ter, erros vão acontecer, nós vamos sendo aperfeiçoados no caminho, nós vamos sendo melhorados no caminho. Falhas e erros não são justificativas para dizer não para Deus, porque Deus conhece o teu futuro, o teu passado. Deus conhece todas as coisas. Deus sabia de todos os erros que você cometeria na vida antes de você nascer. Se Deus não quisesse, irmão, Ele tinha impedido você de nascer, sim ou não? Se Deus olhasse para a sua vida e falasse assim: nossa, esse aqui vai errar demais, sabe o que Deus faria? Não vou nem deixar ele nascer, não vou nem deixar ele viver. Mas Deus não fez isso, sabe por quê? Porque Deus escolheu você, apesar dos seus erros, apesar do seu fracasso, apesar de tudo de errado que você já tenha feito. Deus sabia de tudo. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus sabia de tudo, irmão. Fala assim: mas ainda assim Ele escolheu você para um propósito sobre a terra. E nós estamos hoje diante da mesa do Senhor. A mesa não é um lugar de condenação, como muitas das vezes fizeram. A mesa não é um lugar de você definir quem pode e quem não pode. Quem que escolhe quem pode e quem não pode? É só Deus, irmão. Deus falou assim: para não ter problema, eu vou fazer a ceia para pecadores. Para não ter problema, eu vou entregar o meu filho em favor dos pecadores. Então, não tem essa de quem pode e quem não pode. Todos nós somos carentes. Todos nós somos necessitados. De Jesus, todos nós. Nenhum é melhor do que ninguém. Um está vivendo o propósito de uma forma intensa, ele é melhor. Não, irmão, não é. Porque na hora que você decidir dizer sim para Deus, na hora que você decidir discernir o corpo, falar assim: eu nasci com um propósito, eu vou viver o meu propósito, irmão, Deus Ele te impulsiona, Deus Ele te capacita, Deus te leva, Deus coloca você, e Deus faz com que os dias sejam acelerados, para que você viva intensamente tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Esse é o Deus que nós servimos. Eu precisava falar sobre isso, porque eu queria muito que você entendesse que a ceia, ela não é um lugar de condenação. Como eu disse, a primeira pessoa para quem Jesus deu a ceia foi para Judas. Se a gente fosse olhar no critério de hoje das igrejas, ele deveria ser o último, né? Afinal de contas, ele estava traindo Jesus. Na verdade, ele não ia tomar, ele queria vazar. Jesus falou assim: para você não ir sem ceiar, Judas, me trair, toma a ceia, depois você vai. Esse é o coração do Deus que nós servimos. A ceia nunca foi um lugar para expor as suas deformidades, as suas falhas, seus erros, seus pecados. A ceia é um lugar de aceitação. A mesa é um lugar de perdão e de cura. A mesa é um lugar onde você entende que o Deus de toda a terra morreu para que um dia você pudesse viver. Que o Deus de toda a terra morreu para que um dia você pudesse ter esperança, para que você não fosse condenado. Ele deu a vida dele por você. A ceia do Senhor é sobre isso. Eu sei que nós temos aqui pessoas que são velhas de igreja, já passaram em outros lugares, e às vezes até ouviram um ensinamento condenatório a respeito da ceia. Mas é simplesmente uma falta de entendimento. O corpo de Jesus foi entregue para pecadores. O pão e o vinho não pode ser apenas para pessoas santas. Até mesmo porque se fosse, ninguém poderia tomar. Aí se eu pedir perdão, João diz que você continuaria tendo o pecado no seu corpo mortal. Então a ceia não é um convite para santos. A ceia é um convite para pecadores confessos. E eu não sei você, mas eu me incluo totalmente dentro disso. E falo para vocês sem nenhum pingo de temor, que eu sou um pecador confesso, que careço da glória de Deus, que careço do perdão de Deus.
Sou perfeito? Estou longe disso. Faço tudo que Deus me pede para fazer, ainda não consegui chegar nesse lugar. Mas eu decidi discernir o corpo e dizer sim para Deus, apesar dos meus erros, das minhas falhas, dos meus fracassos como marido, dos meus fracassos como pai, dos meus fracassos como pastor, apesar de todos os fracassos que eu já cometi em toda a minha vida, eu discerni o corpo, que Deus me chamou para um propósito. A ceia não é um lugar de perfeição, a ceia é um lugar de aceitação e de perdão. Deus te ama e Ele deu o Filho dele por você. Se Ele foi capaz de dar o Filho dele, presta atenção nisso. Se Ele foi capaz de dar o Filho dele, nós lemos o texto que a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho enquanto nós ainda éramos pecadores. Será que enquanto éramos pecadores Ele deu o Filho, e agora que somos filho, porque temos o pecado no nosso corpo, Ele vai me negar o pão e o vinho? A religião, ela cauteriza nosso cérebro. Nós precisamos ser livres disso. A mesa é do Senhor, a ceia é do Senhor, e deveríamos tomar e comer com alegria, porque se Ele morreu, nós podemos viver. Se coloca de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma canção.